Bom, e agora a gente viaja para os Estados Unidos, conversar com a nossa correspondente que fala diretamente de Nova York com a gente. Mariana Jean Giacomo, os números da Covid-19 aí nos Estados Unidos, né, em algumas localidades em especial, não param de subir e o país já pensa em novamente parar as atividades. Conta pra gente. Exatamente, Kalina. Olha, mais de 150 médicos, especialistas em saúde, pesquisadores, outros profissionais da área escreveram uma carta pedindo às autoridades de todo o país para que fechem os Estados Unidos mais uma vez, parem todas as atividades. Nessa carta, os especialistas dizem que os Estados Unidos estão caminhando rumo às 200 mil vidas perdidas, então 200 mil mortes por causa da Covid-19 até o mês de novembro. Lembrando que já foram 146 mil mortes aqui no país por causa da doença. E mesmo assim, em vários estados, a vida segue normalmente com as pessoas indo a bares, restaurantes, fazendo outras atividades, se reunindo com pessoas em espaços fechados, atividades que não são consideradas essenciais neste momento. A Califórnia e a Flórida ultrapassaram Nova York com relação ao número de casos, então agora são o primeiro e o segundo estado, respectivamente, com maior número de casos no país. Na Califórnia já são mais de 452 mil casos da Covid-19, mais de 8.400 mortes. Na Flórida, mais de 423 mil casos e quase 6 mil mortes. E aqui em Nova York, a gente teve mais de 411 mil casos e 32 mil pessoas já morreram. Nova York, que foi o primeiro epicentro do novo coronavírus nos Estados Unidos. E o país, Kalina, infelizmente, teve 4 dias seguidos com mais de 1.000 mortes diárias por causa da Covid-19. É um número assustador, né, Mariana? E neste fim de semana aí, foram registrados protestos contra o racismo? Como é que foram? Sim, Kalina, os protestos continuam. A gente teve uma situação muito tensa em Austin, no Texas. Por lá, os manifestantes foram às ruas contra o racismo, também em solidariedade aos manifestantes de Portland, no Oregon, que estão indo às ruas já faz 2 meses. E no Texas, infelizmente, nesse fim de semana, um homem morreu nesses protestos, um homem de 28 anos. Ele foi aos protestos armado com um rifle. O Texas é um dos estados que permite o porte de armas. Acabou entrando em uma discussão ali com outra pessoa que também estava armada, levou um tiro e morreu no hospital. Agora, o Texas não foi o único lugar com protestos nesse fim de semana, protestos também em Seattle. Por lá, 47 pessoas foram presas por atacar policiais, não obedecer às ordens de dispersar, e também alguns policiais ficaram feridos, Kalina. Então, continuam aqui as tensões e os tumultos nesses protestos com as forças de segurança em todo o país. E só para a gente encerrar, Mariana, começa hoje, né, o velório público do deputado John Lewis. Conta mais para a gente. Exatamente, Kalina. John Lewis, um dos principais nomes aqui, uma das principais lideranças do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, inclusive com Martin Luther King Jr., que era um mentor de John Lewis. Ele morreu na semana passada, aos 80 anos de idade, por complicações relacionadas a um câncer. Nesse final de semana, o corpo viajou para alguns lugares importantes do país para essa causa do movimento pelos direitos civis, e agora o corpo ficará no Congresso, em Washington, D.C., um velório público para que as pessoas possam se despedir dessa figura importantíssima para o país, que foi John Lewis, deputado pelo estado da Geórgia. E olha, Kalina, só uma última informação, mudando um pouquinho de assunto, mas também uma notícia importante aqui dos Estados Unidos. No final de semana, o furacão Hanna, o primeiro furacão do Atlântico dessa temporada, a temporada de 2020, atingiu o Texas, foi rebaixado para uma tempestade tropical, mesmo assim causou estrago, causou inundações. Então, incomodou bastante ali na região do Texas, e agora todo mundo de olho aqui, porque a temporada de furacões, furacões do Atlântico, realmente começou aqui nos Estados Unidos. E a gente segue acompanhando. Mariana, qualquer novidade, volte a nos chamar. Obrigada, viu? Boa semana para você. Tiago.